A área de humanos é inútil? A área de humanos sem a qual ou com a qual ou qual está? Temos um argumento curioso sobre isso. Para a elite é a formação de mão de obra, porque quando o pobre, porque a população, a massa pensa, é preocupante para eles. Então é uma massa de manobra aplicada ao capital, em cima daquilo que vai gerar dinheiro, vai gerar renda, mais produtos e consumo. Menos tempo para você pensar, tudo muito rápido, tecnologias, meio de formação. Então acaba que você fica preso, as pessoas prendem aquilo, você naquilo. Você perde um pouco essa capacidade de reflexão. E a escola tem um papel fundamental nisso. E você ser professor ser barrado nessa condição, não está cumprindo o papel dele que ele escolheu por opção. Até porque na nossa realidade hoje o papel do professor é de suma importância, só que hoje o professor tem que ser uma pessoa que goste mesmo do que faz, pensando no próximo ou futuras gerações.
que ali na escola de ensino médio e no curso superior, as aulas de história e filosofia e ciências sociais poderiam incomodar o poder. Aparentemente, Hitler, Médici, Pinochet tinham mais atenção com a história do que com nós mesmos, porque fizeram reformas nessas áreas, exatamente nessas áreas, em todos os momentos da história ditatorial. Bem, aparentemente nós não damos a importância a essas áreas que os governantes dão, porque aparentemente não se mexe em outras áreas, mas se mexe sempre nesse ensino. Ora, eu posso pensar através da matemática, eu posso pensar através da gramática. A gramática é um grande exercício de pensamento, de hierarquia de mundo. Eu posso pensar através da história, eu posso pensar através da educação física. Mas a ditadura dá uma importância imensa sobre a área de humanas. Talvez seja uma homenagem indireta que nos prestem. Quando nos questiona, queremos dizer que até eu gostaria que nós, professores do ensino médio, conseguíssemos produzir no aluno um questionamento maior. Porque vamos partir da hipótese fantasiosa que todos os professores de História e Filosofia do planeta Brasil sejam marxistas convictos. É uma fantasia, tá? Alguns professores de História e Filosofia são conservadores, outros nunca leram Marx, outros são marxistas. Mas vamos supor que nós sejamos educações, tentando fazer como prevê a LDB de 96, a nossa Constituição de 88, que o ensino seja plural. Característica prevista no LDB, que é um documento que eu recomendo a ler, tá? Quem não leu ainda, tá? Todos os meus alunos terminam o ensino médio não pensando em sindicato, mas em um iPhone 7. Aparentemente, esse poder que nos atribui não é tão grande. Passo toda a minha vida de professor em todos os âmbitos do sistema educacional, falando sobre o absurdo do histórico da construção do pensamento racista, de todos os pensamentos humanos e dos preconceitos mais danosos à civilização, são a misoginia e o racismo. Ao falar da misoginia e do racismo, tá, eu queria dizer o óbvio para vocês, que as pessoas não deveriam falar dos seus preconceitos, não impor vaidades ou humildades, mas porque ao falar dos seus preconceitos, elas deixam clara a sua limitação. Todo racista é alguém com limitação intelectual profunda, porque se fosse capaz de pensar, saberia que não teria nenhum embasamento possível, racional, apenas a constituição histórica de um discurso flageloso. É importante a gente salientar isso. E essas pessoas entenderiam que o preconceito é um erro. E esse erro leva à morte. A morte de um verdadeiro genocídio de jovem, né, de rapazes negros na periferia de todo o país. E a morte de mulheres. E apesar do nosso esforço como geógrafo, historiador, filósofo, antropólogo, o fato de que, segundo pesquisa da Folha de São Paulo, mais da metade dos brasileiros acham que o estupro é causado pela atitude da mulher. Aí eu tenho vontade de me aposentar um pouco antes, porque eu sinto que eu não fiz nada, que eu não tenho esperança, que nós não devemos elaborar pensamentos, né? Não se trata de opinião política, a opinião política é desejado. É possível você ser um bom pensador conservador. Há excelentes filósofos conservadores, há excelentes autores conservadores. Eu teria que lembrar que Karl Marx construiu a sua teoria com toda a base dele. Precisamos ler os grandes liberais para entender os grandes socialistas. Eu posso ter uma posição política
influente para ler, mas eu não posso fazer uma leitura previamente, né, biológica. A minha análise ela não deve ser partidária, mas eu tenho que pensar.